Amados irmãos, abram por favor a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10. Lucas 13, 10. Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 10. Eu acho que o Marquinhos está querendo sair aí, filho. Eu só acho. Todos acharam? Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto nos diz assim, Lucas 13, 10. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo algum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Deixa eu ler novamente. No sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Vamos orar. Pai, abençoa a nossa reflexão na Tua palavra, abençoa esses momentos que teremos aqui, Pai. Usa a minha vida para a glória e para a honra do Teu santo nome. Fala conosco nesta noite, mais uma vez, nós te pedimos, ó Deus, em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Possivelmente esta foi a última vez que Jesus entrou numa sinagoga para ensinar. E ele fez algo surpreendente. Acontece aqui algo surpreendente. E Lucas chama a nossa atenção para isso. Naquela sinagoga, ali perto, estava uma mulher que estava encurvada e que estava encurvada de tal forma, né, que ela não conseguia manter o seu corpo ereto, ela não conseguia, digamos assim, caminhar como todas as outras mulheres, como todos, inclusive os homens caminham. Ela tinha dificuldades com isso, era um problema, e ela sofria disso, como o texto mesmo fala, há 18 anos. Essa mulher certamente foi uma mulher marcada pelo sofrimento, uma mulher que uma enfermidade dessa, uma doença como essa, um mal desse, certamente ela não desfrutava de privilégio algum na sociedade, certamente ela vivia, inclusive, à margem da sociedade. Naquela cultura, a situação da mulher já não era muito favorável. Nós vemos que Jesus o tempo todo está quebrando algumas situações. Nosso Senhor Jesus, ele de alguma forma, ele interrompe algumas coisas. O fato, por exemplo, de ele se referir, de falar com a mulher, já é uma delas. Porque um rabi, um mestre, não se dirigiria a uma mulher na rua, não falaria, não chamaria uma mulher e não tocaria nessa mulher. Mas nós vemos que o nosso Senhor Jesus, ele não apenas com ela especificamente, mas com tantas outras mulheres, ele buscou de alguma maneira contato e procurou abençoar, foi um instrumento, digamos assim, foi a cura para muitas mulheres, a restauração para muitas delas. Mas o fato é que essa mulher vivia numa situação muito difícil.
Essa mulher aqui simboliza, meus irmãos, para nós, ela é, na verdade, um símbolo da humanidade curvada sob o jugo do pecado. Esse é o ponto. Essa mulher aqui é o símbolo da humanidade curvada pelo jugo do pecado, da humanidade curvada pela morte espiritual, de uma humanidade que não caminha, não consegue olhar para o alto, não consegue olhar para Deus, porque está morta, espiritualmente falando. Uma humanidade que não consegue levantar a cabeça e enxergar além do seu próprio umbigo, onde tem a si mesmo como centro de tudo. Uma humanidade, pessoas que vivem para si, o egoísmo é a sua marca. E quantos não são aqueles que têm andado encurvados? Quantas não são aquelas pessoas que têm andado neste mundo encurvadas, espiritualmente encurvadas? O pecado pesa sobre os ombros do homem. Nós olhamos para exemplos, temos exemplos da palavra de Deus. Davi foi um deles. Enquanto eu me calei, o meu pecado pesava sobre mim, a tua mão pesava sobre a minha vida. Um homem que compunha salmos, um homem marcado pela adoração, pelo louvor, um homem que constantemente dirigia a Deus louvores, cânticos, um homem segundo o coração de Deus, mas que depois, quando debaixo do jugo do pecado, passa a andar encurvado. A vida de Davi mudou completamente depois do seu adultério. Ele foi confrontado drasticamente, terrivelmente, aliás, maravilhosamente também, por outro lado, confrontado com o seu pecado, até que ele encontrou cura. Mas muitos são aqueles que têm andado neste mundo encurvados, sobretudo pelo jugo do pecado. E o que nós vemos aqui, meus irmãos, no verso 11 diz que Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Verso 10, aliás, verso 11 diz que chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. A situação dela não era uma situação simples. Era mais do que tudo um problema espiritual. E ela sofria disso há 18 anos. Você ter um problema, 10 dias, 30 dias, uma coisa, você sofrer de um problema 20, 18, 15 anos, 10 anos, do mesmo problema, 20 anos, do mesmo problema. Meus irmãos, não é fácil. Conversava aqui antes do culto com a irmã Simone. Quer conversar com o pastor antes do culto? Chega antes, então. E tem que chegar bem antes. Em determinados minutos, uns 30, 40 minutos, já vou lá para dentro, para o meu ninho. Mas estávamos conversando aqui, falando disso, de enfermidades que ficam. E que a gente, às vezes, não entende. E que a gente não consegue compreender que algumas dessas enfermidades, alguns desses problemas que vêm sobre as nossas vidas e permanecem sobre as nossas vidas, fazem parte do plano eterno de Deus. Mas o problema dessa mulher aqui é que o texto diz que havia uma mulher ali possuída de um espírito de enfermidade. E ela estava nessa condição há 18 anos. Ela andava encurvada sem poder se endireitar de modo algum. A ideia aqui é de alguém que tenta ficar na posição ereta e não consegue. A ideia aqui é de alguém que luta, mas não consegue vencer com as suas próprias forças. O problema dela é grave. Alguns comentaristas chegam a dizer que a coluna dela estava grudada, ou seja, não tinha a flexibilidade de uma coluna, né? Você está aqui, tomara que não dê um revertério aqui na minha coluna. Já pensou? O pastor vai fazer uma demonstração, travou. Né? Para você não poder fazer esse movimento, porque a mulher só tinha isso aqui. O problema dela era sério demais. Então a situação dela, meus irmãos, não era uma questão de médico.
Não era questão da medicina, e a medicina na época não tinha solução para isso. O problema dela era uma questão espiritual, somente Cristo poderia resolver o seu problema. Assim também na humanidade. A humanidade anda encurvada com o jugo do pecado. Esse problema homem nenhum pode resolver, pastor nenhum pode resolver, crente nenhum pode resolver, médico nenhum pode resolver, hospital nenhum pode resolver. Esse problema só quem pode resolver é Jesus Cristo. Somente Ele, perdoando os pecados, purificando o pecado, as pessoas dos seus pecados, restaurando suas vidas espiritualmente. E aí o texto no verso 12, o texto diz assim: ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. O texto faz questão de ressaltar, de mencionar a compaixão de Jesus em chamar aquela mulher. O interesse partiu dele, tudo começou com ele. Isso também tem a ver com a nossa vida de fé. A nossa salvação começou em Deus, partiu dele, foi iniciativa dele. Ele desceu da sua glória e veio habitar entre nós. Ele veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário, para nos resgatar. Nós o amamos porque sua palavra diz que ele nos amou primeiro. O interesse primeiro é de Cristo. Jesus viu essa mulher. Jesus contemplou o sofrimento dessa mulher. Jesus chamou essa mulher. Meus irmãos, Cristo constantemente contempla o nosso sofrimento. Foi assim com o cego Bartimeu. Foi assim com um paralítico no tanque de Betesda. Foi assim com a mulher apanhada em adultério. Foi assim com um coxo na Porta Formosa. Foi assim. E tem sido assim. Ou seja, Jesus sabe de todas as coisas, Ele conhece os nossos dramas, Ele viu aquela mulher e chamou a mulher e restaurou aquela mulher, curou a mulher de uma maneira que homem nenhum poderia curar. E assim muitos também estão encurvados, e Jesus sabe, portanto, das suas perdas, das suas dores, das suas angústias. Jesus sabe do que tem encurvado a sua vida hoje. Jesus sabe do pecado que tem encurvado você, tem feito você andar encurvado espiritualmente. Jesus sabe. Ele conhece cada um dos nossos passos, as nossas imperfeições, os nossos pecados não estão ocultos aos olhos de Deus. Ele sabe de todas as coisas. E quando Jesus então lhe impôs as mãos, ele disse para aquela mulher: mulher, você está livre da sua enfermidade. Nesse momento, vigor, força, cura, restauração entraram naquela mulher. Aquela mulher que era apenas um vulto no meio da multidão. Ela andava, as pessoas não queriam ter contato, ela estava ali, mas ninguém queria estabelecer qualquer vínculo com ela. Ela não era uma pessoa que a maioria das outras pessoas quisessem manter um certo contato, porque tem alguma coisa errada com ela. E nessa época, se alguém estava doente, tinha uma enfermidade, um coxo, por exemplo, uma deficiência na perna, no braço, na cabeça, nos pés, boa parte das pessoas diziam: é amaldiçoado de Deus. Deus não foi gracioso com ele. Deus não foi gracioso com ela. Essa era a leitura que as pessoas faziam. E Jesus dirige a ela uma palavra, a declara livre, liberta. E essa mulher então fica em pé, aprumada, como qualquer outra pessoa normal. Assim como essa mulher, há muita gente encurvada espiritualmente. Encurvada por causa de uma enfermidade, encurvada por causa de espírito maligno, encurvada por causa do pecado, encurvada pelas tristezas, encurvada de tanto sofrer, encurvada pelo desemprego. Tudo isso é capaz de encurvar uma pessoa. Em algum momento eu creio que todos nós já ficamos assim.
Em algum momento todos nós já sofremos assim. Não é difícil você andar pelas ruas agora, nesse período, e encontrar pessoas com os ombros arriados, não porque estão com a postura, né, porque nasceram assim, relaxado. Tem gente que parece que nasceu relaxado, né? Desde pequenininho já anda assim, né? Desengonçado. Os ombros caídos. O pai e a mãe ficam dando tapa nas costas, dizendo, endireita o corpo, rapaz, né? Peito de pombo. Mas não adianta, relaxou um pouquinho. O preço vai chegar quando chegar, né, bater 30, 50 anos, já começa o negócio. 40 anos, aí começa a doer as costas. Eu não sei porquê, sabe? Eu não sei porquê. Pergunta o papai e a mamãe que eles sabem. Mas há muita gente andando pelas ruas encurvadas, espiritualmente encurvadas. Encurvadas no coração, encurvadas nas emoções, encurvadas interiormente. Pelo sofrimento, pelas angústias, traições, o desemprego, as doenças, enfermidades, que os mestres disseram, não tem cura, não tem jeito, isso curva a pessoa. Ao longo do tempo, quando as bênçãos não são alcançadas, quando os milagres não são alcançados, quando as coisas não são resolvidas, problemas que nós queremos muito resolver, não são resolvidos, essas coisas, meus irmãos, se nós não corrermos para os pés de Cristo, essas coisas têm o poder de nos curvar. Pesa um tanto sobre os nossos ombros, que nós passamos a andar assim. Encontramos dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. Alguém pergunta, está tudo bem? E você dá aquele olhar de relance, está tudo bem, graças a Deus. Notaram? Olha, está tudo bem? Graças a Deus. Está tudo bem. Por quê? Porque não quer ser confrontado. Por quê? Porque já não tem mais esperança nenhuma. Porque não quer falar sobre o assunto. Porque aquilo está tão pesado no coração que não quero falar sobre isso. E essa é a grande verdade, que pessoas encurvadas olham de fato para baixo, olham para si mesmas, vivem atadas em si mesmas, remoendo as suas próprias feridas. E Lucas chama a nossa atenção, pois não apenas ele está apresentando aqui o estado lamentável desta mulher que está encurvada, mas ele mostra, acima de tudo, o que Jesus fez por ela. Quando Jesus a vê, Jesus a chama e ela é curada, ela é restaurada. Meus irmãos, mudanças e grandes viradas na vida da gente não acontecem num passe de mágica. Essa é a grande verdade. Nada acontece assim. Não basta você simplesmente pensar positivo, como diriam alguns. Hoje à tarde estava ouvindo um filósofo desse falando sobre isso, né? Não basta você querer somente. E aí ele conta uma historinha, né, de um avião que sai de São Paulo, levanta voo, né, e em direção a Paris, e simplesmente cai com todos os passageiros, e a queda do avião durou em torno de 4 minutos, ele até brinca, né? Faz uma brincadeirinha. Será que em 4 minutos ninguém tentou pensar, não, esse avião não vai cair, não, né? Não pode cair, não pode cair. Então não se trata de pensamento positivo, não se trata de confissão positiva, não se trata de você querer meramente, é muito mais do que isso. Não se trata apenas de resoluções. Muitas coisas na nossa vida, nós precisamos, na verdade, é da ação de Deus, é de um milagre do Senhor, é da misericórdia de Deus, do poder de Deus na nossa vida. Precisamos do chamado de Deus, precisamos da visão do Senhor sobre nós, precisamos do chamado de Deus e do toque de Deus na nossa vida, é o que nós precisamos. Muitas coisas nós conseguimos resolver, muitas coisas, muitos dos problemas, Deus nos dá a graça para sairmos deles.
Mas há situações que somente o Senhor pode agir. Sobretudo quando pessoas são escravas do pecado, somente Deus pode agir nessas vidas. Porque aquele que é escravo do pecado, aquele que não nasceu de novo, essa pessoa na verdade está morta espiritualmente, incapaz de chegar a Deus, somente o Senhor se revelando a ela. Então, para endireitar a sua vida, nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo viu e chamou aquela mulher e foi até aquela mulher. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez com a nossa vida. Ele viu o nosso estado e continua vendo o nosso coração hoje. Ele nos chamou à sua presença e Ele tocou nas nossas vidas e nos restaurou espiritualmente. Foi a ação de Jesus por nós. Jesus falou com você e Jesus tocou na sua vida e você foi restaurado. Mas sabemos que existem outros problemas que surgem e que nós também precisamos desse toque maravilhoso do Senhor. Precisamos, portanto, ouvir o chamado de Jesus e receber a sua palavra libertadora. E se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se Deus tem apontado para você, tem mostrado para você que você está encurvado por causa do pecado, não endureça o seu coração. Se Jesus tem dito para você levantar a cabeça ou para você se voltar para Ele, porque só assim você deixará de andar encurvado da maneira como você tem andado, não endureça o seu coração, volte-se para Ele. E por último, o que nós vemos aqui, o texto nos diz, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. E o texto diz, e dava glória a Deus. E dava glória a Deus. Essa é a postura de alguém que reconhece que depende de Deus. E alguém que reconhece que esse Deus precioso, maravilhoso, operou algo extraordinário na sua vida. Deixa eu trazer aqui um exemplo. Por vezes nós somos abençoados, agraciados com coisas, e nós não reconhecemos a mão de Deus sobre essas situações. Ou damos muito pouco valor àquilo que Ele faz por nós. É ou não é? É a grande verdade. Deus nos abençoa de muitas maneiras. Mas quantas foram as vezes que você se voltou para Deus, levantando as suas mãos aos céus, dando glória a Deus por todas as coisas, pelas bênçãos alcançadas? Vou dar um exemplo. Alguém que está desempregado há muito tempo, e que de repente Deus abençoa, abre uma porta e a pessoa então consegue esse emprego. A tendência natural é a pessoa querer contar para todo mundo, é ou não é? E o crente vai contar para todo mundo dizendo, olha, o Senhor me abençoou. Que é diferente, o crente é diferente. Mas notem que nós somos abençoados em tantas outras coisas e nem sempre temos a mesma postura. Por exemplo, Deus coloca à nossa volta ou perto de nós para nos ajudar, para nos cercar de oração, para nos abençoar. Deus coloca pessoas, amigos, familiares, gente que dobra os joelhos para orar em favor das nossas vidas. Mas nem sempre nós reconhecemos isso e nem sempre damos glória a Deus por isso. Não deixe de dar glória a Deus pela sua restauração. Não deixe de glorificar a Deus, celebrar ao Senhor pela sua restauração. Porque aquilo que Deus fez, somente Ele poderia fazer, você não poderia fazer. E por vezes nós deixamos de glorificar a Deus pelas bênçãos, pelos milagres, pelos livramentos, pelas curas, por tudo aquilo que Deus tem feito e faz por nós. E eu quero concluir aqui com os irmãos, para os irmãos, que da mesma forma que essa mulher alcançou a vitória sobre a sua enfermidade,
que assolava a sua vida, e ela alcançou por causa da graça de Cristo Jesus, que alcançou o seu coração. Da mesma forma, Jesus também pode endireitar a sua vida. Se há alguma coisa torta na sua vida, que hoje isso seja mudado, que Cristo Jesus possa colocar no lugar. E por vezes existem algumas coisas tortas na nossa vida. Uma vida devocional que está torta, que está fora do seu lugar. Um relacionamento na sua família, na sua casa, que está torto, está fora do lugar, precisa ser endireitado. O seu relacionamento com a igreja, que está torto, precisa ser endireitado. Que Cristo hoje vem endireitar a sua vida em nome de Cristo Jesus. Não se permita continuar andando encurvado, você que foi alcançado já pela graça de Deus. Não se satisfaça em viver uma vida encurvada. Se as lutas têm encurvado o seu coração, têm encurvado a sua vida, volte-se para Deus e peça: Senhor, endireita a minha vida, o meu coração, que eu consiga levantar a minha cabeça e andar neste mundo olhando para o autor e consumador da minha fé. Que eu consiga andar neste mundo com os meus olhos fitos em Jesus, com fé, com confiança nele, sabendo que Ele guia, Ele guarda, Ele conduz a minha vida. E o mesmo Jesus que restaurou essa mulher aqui, é o Senhor Jesus que pode restaurar e quer restaurar a sua vida hoje. Que você tenha a sua vida endireitada em nome de Cristo Jesus. Amém? Curva a sua cabeça agora, vamos orar. E eu gostaria que você olhasse para dentro do seu próprio coração e com sinceridade diante de Deus, que você coloque diante do Senhor tudo aquilo que está torto na sua vida, que você sabe que está torto na sua vida. Que você coloque diante de Deus as suas lutas que têm feito você andar encurvado espiritualmente. Tem impedido de você caminhar de cabeça erguida, e erguida não por causa do orgulho, erguida não por causa da vaidade, da prepotência, ou porque você se acha capaz, mas eu falo de andar de cabeça erguida, porque você tem consciência que o Senhor cuida da sua vida, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Deus. Cabeça erguida, relacionando isso à alegria no coração, ao gozo no coração, à convicção da presença de Deus na sua vida. Mas as lutas deste mundo, as angústias deste mundo, as tristezas, as derrotas, as traições, as frustrações, as enfermidades, tudo isso, todas essas coisas podem nos fazer encurvar espiritualmente, nos fazer perder o brilho nos olhos, nos fazer perder a chama no coração, nos fazer perder a alegria, o renovo, e podem também nos fazer olhar para nós mesmos o tempo todo e não olharmos mais para aqueles que estão à nossa volta, não enxergarmos mais as bênçãos que o Senhor continua derramando sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que hoje, em o nome de Cristo Jesus, quando você se levantar deste lugar, quando você for para sua casa, que você não vá mais como alguém encurvado espiritualmente, mas que você se levante como alguém que foi restaurado no seu coração,
pelas mãos do Senhor Jesus Cristo. Deus amado, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada um dos meus irmãos aqui. O Senhor sabe das lutas que cada um tem enfrentado, da escassez, do desemprego, das enfermidades, daquelas coisas que os médicos disseram não tem jeito, ou daquelas que nos foram apresentadas, diagnósticos que nos foram apresentados em que produziram muita tristeza no nosso coração. Algumas notícias relacionadas à nossa família, amigos, problemas políticos da nossa nação, a imoralidade que reina na nossa nação, a corrupção, tudo isso, ó Deus, tudo isso pesa sobre os nossos ombros, mas sobretudo o nosso pecado, ou os nossos pecados, aquelas coisas que fazemos, que pensamos, aquelas coisas que acalentamos no nosso coração, as práticas que não glorificam o nome do Senhor, pelo contrário, todas aquelas coisas são contrárias à vontade do Senhor, tudo isso pesa sobre os nossos ombros, e nos fazem andar encurvados, nos tornam mais lentos, e aos poucos tiram de nós a visão do céu. Aos poucos nos tornam míopes, ou melhor, curvam a nossa cabeça para nós mesmos, nos fazem olhar apenas para o nosso próprio coração, ficar lamentando as nossas dores, e nos impedem de levantar a cabeça e olhar para o Senhor, olhar para os céus, e aguardar de Ti, ó Deus, as Tuas promessas. Nos impedem, por vezes, ó Deus, levantar as nossas mãos e glorificar ao Senhor pelas coisas que o Senhor já tem feito. Então, em nome de Cristo Jesus, Pai, que o Senhor venha se revelar a todos os encurvados neste lugar, e aqueles que estão em suas casas, que têm andado encurvados espiritualmente falando. Sabemos que o Senhor nos vê, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, o que eu te peço, ó Deus, é que o Senhor venha chamar cada um deles pelo seu nome. O que eu te peço, ó Deus, é que o Senhor venha tocar na vida dessas pessoas, e que este toque que cura, que liberta, que salva, que restaura, que conserta, que coloca no lugar aquilo que está fora do lugar, que endireita aquilo que está torto. Seja a tua mão sobre nós. Realiza isso, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nós, ó Deus. Seja a tua mão sobre cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé.